a apresentação do quarto grupo, de 0 a 1. O grupo pode iniciar a apresentação. Sim, professor, vou iniciar aqui. Está todo mundo me escutando bem, hein? Sim. Sim, está ótimo, sim, tá ótimo. sim. Pode seguir. Tá, tô abrindo aqui. Bom, pessoal, então, boa noite a todos aí. Nosso grupo pegou o livro de 0 a 1, né, que fala um pouco sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, com as startups e com as empresas de tecnologia que tem no Vale do Silício, né? O livro é escrito pelo Peter Thiel, que ele é cofundador do PayPal, né, uma empresa que revolucionou aí a questão de pagamentos online, né, nos anos 2000, e também ele é co-founder também, né, cofundador da Palantir Technologies, que é uma empresa de software especializada em análise de dados, que é muito usada, acho que é uma das principais empresas de análise de dados do governo americano, né? E ele também já investiu em diversas startups, incluindo o Facebook. Ele é sócio do Founders Fund, que é uma empresa de capital de risco, né? Para quem não sabe, o capital, empresas de capitais de risco, elas investem principalmente em empresas, em startups, em empresas em estágios iniciais, né? Ele financiou, com esse Founders Fund, ele financiou startups como a SpaceX, que é do Elon Musk, empresa de espaçonaves, né, que desenvolve espaçonaves, e também como aplicativos como o Airbnb vieram, né, principalmente com investimentos do fundo de investimentos do Peter Thiel, né? Então, investimentos de capital de risco, eles são investimentos em empresas que estão começando, e então necessita de uma análise muito profunda da empresa para saber se aquela empresa, de fato, vai virar uma empresa grande, né? Vai virar uma empresa que vai dominar o seu mercado. Então, o Peter Thiel, ele tem que ter uma certa habilidade para analisar essas empresas. Pois cada investimento que uma empresa de capital de risco vá financiar são investimentos de 250 mil, 500 mil, às vezes até $1 milhão, para que essas empresas recém-criadas possam ir para frente. Então, ele acaba tendo essa habilidade de analisar empresas. E então, ele explica que de 0 a 1 seria mais ou menos... ele fala na frase aqui que o próximo Bill Gates, ele não criará um sistema operacional, e o próximo Mark Zuckerberg não fundará uma rede social, né? E por que ele fala isso? Porque fazer o que a gente já sabe nos leva de 1 a N, né? A gente só vai estar replicando aquilo que a gente já sabe. Mas agora, sempre que a gente cria algo novo, sempre que a gente cria algo que não existe, a gente vai dizer de 0 a 1, né? Então, quando se pensa em progresso, existem duas formas de tu progredir. Existe a forma horizontal e a forma vertical. Na forma horizontal, tu simplesmente replica alguma coisa que já foi criada, né? O McDonald's já foi criado por alguém. Se tu abrir 100 filiais do McDonald's, tu vai estar replicando aquela fórmula do McDonald's. Agora, o cara que criou o McDonald's, ele foi de 0 a 1, ele criou uma coisa nova, né? Ele criou algo a partir do zero, que agora todo mundo tenta replicar a fórmula de sucesso dele, né? E com isso ele pergunta que empresa valiosa que ninguém está construindo, né? Quais são as empresas que poderiam estar sendo construídas de 0 a 1 e que não estão sendo construídas? E ele dá o exemplo do Google, no começo do livro, né? Dizendo que, por exemplo, aqui em 2012, a passagem aérea custava $178 nos Estados Unidos. E as companhias aéreas, elas ficavam com apenas 37 centavos desses $178, uma margem de lucro muito baixa. Já o Google, em 2012, ele arrecadou $50 bilhões, mas ele conservou 21% desses $50 bilhões.
E essa receita do Google em 2012 foi 3 vezes menor do que as empresas do que a receita das companhias aéreas. Mas o que acontece? O Google ele tem uma margem de lucro muito alta. Por quê? Porque ele é dono do mercado, né? Ele não tem concorrentes. Ninguém consegue ter uma margem de lucro tão alta quanto o Google no mercado dele, porque ele é quem dita as regras, né? Existem 2 maneiras de tu aumentar a tua margem de lucro, né? Seria aumentando o preço ou reduzindo o custo. No caso das empresas aéreas, a empresa aérea que aumentar o seu preço de passagem aérea, ela vai perder cliente. O cliente simplesmente vai migrar para a empresa mais próxima. Então, eles não têm uma margem de lucro alta, né? As companhias aéreas não têm uma margem de lucro alta porque elas estão concorrendo entre si, né? E o Google, ainda que tenha uma receita menor do que as companhias aéreas, ele é 3 vezes maior do que as companhias aéreas norte-americanas juntas, combinadas, justamente pela margem de lucro dele, né? Porque ele é sozinho no mercado, como eu já disse. E as empresas de aviação, elas têm que competir umas com as outras. Então, isso faz com que as empresas de aviação tenham uma margem de lucro muito baixa, o que permite que o Google tenha uma margem muito alta é que ele está sozinho. Ele é um monopólio. Mas um monopólio no sentido bom da palavra, né? Ele é tão bom no que faz que ninguém consegue oferecer um substituto próximo. Ninguém consegue replicar o Google, né? O Google hoje é uma baita empresa para a gente dar o exemplo de 0 a 1, né? Ele não tem concorrentes de mecanismo de busca, né? A Microsoft e a Yahoo estão anos-luz atrás do Google desde 2000. E só que para se proteger a sua margem de lucro e proteger as suas receitas, o Google ele não afirma ser um monopólio, né? E será que ele é um monopólio mesmo? Isso aí vai depender muito. Depende do tipo de mercado que tu vai colocar o Google. Se tu for colocar o Google no mercado de mecanismo de busca, ele tem 68% do mercado. E Google hoje é um verbo no dicionário inglês, né, que significa procurar. Isso, só por ser um verbo, ele já poderia dominar o mercado, já poderia ser um indício de que ele está dominando o mercado, né? Agora, se tu pensar o Google como uma empresa de publicidade, ele tem 3,4% do mercado global. E 95% das receitas do Google, ela vem da publicidade, né? Então, daqueles 50 bilhões de dólares, 47 bilhões vem de publicidade. Então, o Google é o quê? Ele é uma empresa de publicidade. Se ele é uma empresa de publicidade, ele não é um monopólio, porque ele tem só 3,4% do mercado. E se tu for colocar o Google em tecnologia multifacetada, ele tem só 0,24% do mercado, fazendo com que ele arrecade apenas 2 bilhões em receita, né? Que é praticamente nada para o Google. Então, essa é a maneira do Google de fugir de ser taxado de um monopólio. Ele, em ordem para fugir de ser chamado de monopólio, ele diz que ele não é nem um mecanismo de busca, ele não diz que é um mercado publicitário, e ele não diz que é uma tecnologia multifacetada, ele diz que ele é todas essas tecnologias juntas, justamente para fugir da concorrência, né? Para fugir de ser taxado de um monopólio, porque isso vai implicar em diversas coisas, implica em tu ser, sei lá, de repente ser feito uma auditoria no Google, pô, tá dominando o mercado, não tá dando chance para os outros. Então, esse é o objetivo do Google, ele ser um monopólio, mas dizer que não é um monopólio. Aí passo a palavra para o meu colega Alexandre. Boa noite, pessoal. Estão todos me ouvindo aí? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Eu vou dar uma abrangência maior aí, falando um pouco aí sobre o monopólio em si, né? E também explicando um pouco como ele funciona e quais são as características dele e também consequências que acabam fazendo que uma empresa seja, ou então seja taxada mesmo, com um monopólio, né? Antes de mais nada, é importante a gente falar sobre a concorrência, porque escapar da concorrência vai te trazer a possibilidade de ser um monopólio. Não que necessariamente tu vai ser um monopólio, mas automaticamente que tu está saindo da tua concorrência, a tua chance de ser um monopólio aumenta
consequentemente, né? Porque pensa, as concorrências hoje para qualquer marca no mercado, elas são muito parelhas, né? Então, de repente, se uma vai equivaler da outra em determinado tipo de demanda dentro do próprio segmento, mas a empresa que despontar nisso, com certeza ela vai ficar de uma maneira mais tendenciosa a ser um monopólio, né? Outra coisa que é bem importante, que as empresas, principalmente empresas de tecnologia, startup, que buscam, né, de uma maneira, entre aspas, legal, né, ser um monopólio, é que elas sempre pensam na sua marca de uma maneira para o futuro. No caso, um pensamento lá para frente. Até nesse slide tinha um exemplo legal ali que fala sobre a comparação entre o Twitter, né, e o New York Times, né, hoje um dos maiores jornais do mundo, em que ambos têm a mesma funcionalidade, né, que é trazer informações para o público. O que muda é que o Twitter usa isso de uma maneira online, né, mesmo que hoje o New York Times tenha um site, mas a função do Twitter é dar informações em tempo real, utilizando diversos veículos de informação. Inclusive, o próprio New York Times tem Twitter hoje, né? Outro negócio também que é bem importante, que eles usam como característica para poder escapar da concorrência, é que como eles estipulam que para poder fugir da concorrência, a empresa precisa ter funções a longo prazo, então eles definem que o fluxo de caixa ele deve seguir baixando durante esses anos que passam. Ou seja, conforme a empresa vai crescendo, eles procuram diminuir o seu fluxo de caixa, porque assim eles têm mais dinheiro para investir e no outro lado, na outra ponta do processo, o dinheiro está entrando, né? Isso também, na comparação do Twitter com o New York Times, é bem interessante também, porque por mais que o Twitter tenha aberto seu capital ali, na década ali, a partir de 2010, ali, 2012, 2013, ela começou a valer 12 vezes mais que o New York Times quando ela abriu o capital dela para o mercado. Porém, ela ainda estava dando prejuízo, enquanto o New York Times está dando lucro. Mas hoje esses números já mudaram, porque ele já igualou, porque ele já estava visando que isso ia acontecer, né? Então ele já está mudando a figura disso e está praticamente aí nos próximos anos, né, com certeza o Twitter vai acabar sendo um monopólio no que se diz respeito à notícia, né? Também isso vai de encontro, é bem interessante citar, na questão ali do 0 a 1, né? Porque o Twitter nada mais... Como é que ele fez para ser um monopólio? Ele fez a questão dele de 0 a 1, que ele fez que todo mundo dependesse dele. Como a gestão principal do Twitter hoje é trazer notícias e informações em tempo real, as grandes veículos que trabalham com isso de uma maneira indeterminada por onde elas costumam fazer, acabam dependendo do Twitter para poder ter esse acesso em tempo real. É por isso o nome Twitter, né? Que é uma ferramenta de tu dar uma ênfase maior para algo que tu quer dizer para o público. Por isso que é Twitter, também é uma das funções, né? Pode passar para o próximo slide, Douglas, por favor. Bem, dentro das principais características do monopólio, hoje são 4, tá? Que são a tecnologia proprietária, os efeitos de rede, a economia em escala e o branding. Eu separei 3, né? Nós separamos 3, até para ficar mais objetivo e também para a gente poder dar uma ênfase um pouco maior e também, ao mesmo tempo, a gente não tomar tanto tempo na apresentação. Dentro desses 3, eu vou falar sobre tecnologia proprietária, economia em escala e branding. Deixei efeitos de rede para fora. Não que ele seja menos importante, mas eu acho que os outros 3 temas são mais abrangentes e a gente consegue tratar de uma maneira mais objetiva. Tecnologia proprietária, se a gente botar em exemplo, para a gente poder exemplificar para os colegas de uma maneira mais clara, nada mais é que o próprio Google. O próprio Google ele criou a própria tecnologia dele. Então, isso talvez seja a principal ferramenta para o monopólio hoje, porque ninguém consegue te copiar. Tu cria teu próprio conteúdo, cria teus próprios mecanismos para poder expandir a tua marca, né? Então,
O Google acaba criando os seus próprios algoritmos de busca, então nenhum site vai ter uma busca tão rápida quanto o Google, nenhum site vai ter aquela parte de complementar as palavras tão rápida quanto o Google, isso é o único deles, isso é uma característica do próprio Google, então isso acaba dando um destaque maior para eles e gerando uma procura maior, e isso, por muitos estudiosos da área de marketing, é tido como a principal ferramenta aí do monopólio hoje. Pode passar para o próximo, por favor. Economia de escala. A economia de escala nada mais é do que eu falei lá no início, é que conforme as empresas vão crescendo, elas procuram crescer o seu faturamento na ponta, mas ao mesmo tempo conseguem ter uma economia, porque eles não pensam somente no lucro que está entrando, mas também enxugar processos, né? Porque isso pode usar esse valor econômico também para poder dar uma potencializada maior nos seus investimentos e também para ter uma receita maior, né? Então, nada mais é do que isso, né? O Twitter usa muito isso, então ele não emprega muitas pessoas assim, ele procura mais deixar centros localizados em determinados locais e procura mais investir em tecnologia para poder trazer as informações e também ter um espaço de armazenamento maior, né? Então, com processos que acabam demandando um alto custo, que talvez não vai ter uma rentabilidade maior, o próprio Twitter acaba não tendo essa prioridade, né? Pode passar para o próximo, por favor. E, por fim, ainda das três características, é o brand, né? Brand, eu particularmente gosto muito de falar sobre brand, porque acho que até o segundo trabalho também falou sobre isso, ali, sobre as marcas ali da Coca-Cola, enfim. Nada mais é do que isso, né? O brand é poder dar poder à marca, né? Coisas que tu só enxerga uma imagem, tu já sabe tudo que ela representa. Não só saber o nome, eu acho que saber o nome é muito fácil e é muito vago. Porque tu olhar para uma marca hoje, mesmo que não tenha escrito nada no seu logo, e tu saber que marca é, acho que é muito fácil hoje. Mas o que as marcas hoje buscam é que somente com a imagem tu consiga saber o que essa marca representa, quais são os seus principais veículos aí de lucratividade, ou até saber até os próprios valores, missão da própria empresa, através só da imagem, né? Um exemplo que está no livro também, e que também eu particularmente gosto muito de citar, é a própria Apple, né? Que através da própria maçã a gente já consegue enxergar tudo que a Apple representa, que é a sutileza, que é a tecnologia, que é tratar de os produtos de uma maneira única, né? Por mais que hoje a concorrência seja forte, a Apple ela acaba se destacando sempre por isso, ela sempre se vai destacar por isso, ela nunca deixou de abrir mão disso, de ser única, por mais que o preço acaba sendo um pouco maior do que a concorrência, né? Pelo menos a grande parte, pelo menos. A Apple nunca deixa de abrir mão disso. Então, em troca de não abrir mão disso desde a sua fundação, ela acaba ganhando um brand muito forte, porque todo mundo sabe, quando olha para aquela maçã, o que a Apple representa. Não estou nem falando com relação a preço e etc. É exatamente o que a Apple representa. Ela abriu mão de ter um preço competitivo para poder mostrar algo que só ela tem. Então, isso principalmente acaba afetando as pessoas que têm os produtos da Apple, né? Então, ela acaba tornando uma forma muito forte de mostrar quem ela é, né? E também pela própria qualidade, né? Então, se a gente poder destacar aí das funções de cada uma das características do monopólio, cada uma das empresas, se a gente falar no brand, com certeza a Apple vai estar sendo citada, né? Sobre as características do monopólio, seria isso aí mesmo que eu ia falar. Obrigado. Júlia? Aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Estão conseguindo me ouvir?
Gente. Sim, Júlia, sim, pode continuar. Tá, ok. Desculpa aí. Bom, professor, eu vou falar sobre as fundações, tá? E que uma frase que me pegou bastante foi assim: uma startup que está avançando na sua formação não consegue ser consertada. Isso o Peter diz que é necessário ter um senso, digamos assim. Que é assim, uma única pessoa tem seu sucesso limitado e é muito difícil chegar de 0 a 1 sem uma equipe, tá? O Peter frisa que no início de uma startup deve ser muito bem escolhido o seu parceiro. É preciso ter um conhecimento de longa data. Ele compara, digamos, como um amor de balada, que logo acaba, assim. Então, tu precisa conhecer o teu parceiro, ter certeza absoluta que ele é o cara que tu quer continuar no seu negócio para que tenha sucesso, né? E é bem importante isso, eu sempre gostei dessas coisas. E assim, o recrutamento é o seguinte, o recrutamento de uma equipe é um passo muito crucial, porque tu precisa ter uma boa equipe, tu precisa se dar bem com a tua equipe. Ele enfatiza isso, que tu precisa... não é simplesmente tu contratar as pessoas e botar, trabalha para mim. Não, tu precisa conhecer elas, tu precisa fazer com que elas trabalhem pela tua missão. E na parte do recrutamento, se aquela pessoa, se aquele colaborador é como é que eu vou dizer? Ele é quem tu quer na tua empresa, tu tem que fazer de tudo para ele continuar. Tem que fazer de tudo para ele escolher a tua empresa ou escolher a empresa do lado. Porque ele tem que enfatizar na missão. Tu tem que mostrar para ele que é ali que ele tem que ficar. Então, essa parte de recrutamento ela é muito importante, né? E também, eu vou falar bem rapidinho, tá, gente? É bem rapidinho essa parte. E ele também diz que o homem e a máquina, no capítulo Homem e a Máquina, ele diz que os computadores, eles são complementos e não substitutos de nós. Porque, assim, no capítulo, ele diz que o terror obtido achado que as pessoas serão substituídas é uma fraude. E, sinceramente, hoje em dia eu não concordo muito com isso. Mas ele disse que o terror que a gente tem é uma fraude e que a gente não deveria ter isso, porque a tecnologia ela tem que ser apenas um complemento para nós e não uma substituição. E ele diz assim que no começo de 2000 eles estavam sofrendo muitas fraudes com cartão de crédito. E daí ele disse que com o que 20 funcionários não conseguiriam fazer, uma máquina faria. Então seria apenas um complemento e não uma substituição. Ele frisa bastante isso em vários capítulos. E eu falei bem rapidinho, gente, não vou me estender muito daí. Posso passar pro Oswaldo. Tá, assim, só para encerrar, que o tempo já está curto, a parte do livro que eu mais gostei foi a parte de vendas, o livro todo muito bom, mas quando chegou nessa parte de vendas, eu achei muito interessante, muito bem escrito. E para resumir, vendas, vendedor, todos nós somos vendedores. Mesmo que a gente não admita, todo mundo está sempre vendendo alguma coisa, nem seja a sua imagem, todo mundo está sempre vendendo. A gente sempre, as pessoas têm uma imagem negativa porque lembram daqueles vendedores, por exemplo, de carros, que são os caras que às vezes engrupem as pessoas, mas o vendedor, na verdade, é um ator. O vendedor, quando ele está trabalhando, ele está atuando, é como se ele estivesse no teatro, onde ele é o ator principal. O vendedor, ele usa a arma principal dele, que é a persuasão. E eu gosto muito de falar sobre vendas, porque a cada venda que a gente faz, a cada venda que tu concretiza, te dá uma satisfação muito grande. Então, só para resumir, vendas faz parte da vida. Vendas tudo está ligado com vendas. Vamos encerrar porque está bem na hora já. É isso aí, pessoal. Fechou?
Bateu 22 horas, encerramos. Tá bem? Pelo jeito vai ser isso aí mesmo. Douglas, me diz uma coisa. Oi. Era tu que estava tentando, na fala da Júlia, fazer um comentário, não? Ou o Oswaldo? Sim. Não, era eu. Tá. Como é que eu saio da apresentação, só? Ali, no mesmo lugar que tu entrou, tu tem que Tem encerrar. que parar a apresentação. Não, só na questão do recrutamento ali, né, que como a gente, como o livro fala muito sobre questão de startups e empresas de tecnologia, né, normalmente esses desenvolvedores de aplicativos ou pessoas que fazem o código de algum tipo de startup, de software, eles são pessoas que são muito cobiçadas no mercado, né? Principalmente no mercado de tecnologia. Então, na questão do recrutamento ali que a Julia estava falando, é importante para a empresa mostrar principalmente a sua cultura, né, para o novo designer de software, porque tu tem que praticamente convencer o designer de software a ficar na tua empresa. Porque se ele não quiser ficar na tua empresa, ele vai lá para o Google e ele ganha muito mais dinheiro do que ele vai ganhar na tua empresa. Então, tu tem que mostrar para ele, né, na questão do recrutamento, tu tem que mostrar para o analista ali, para o desenvolvedor, por que ele tem que ficar na tua empresa, quais são as qualidades da tua empresa, qual é a cultura da tua empresa. E isso precisa ficar muito claro na parte de recrutamento dessas startups, porque o desenvolvedor pode simplesmente ir para a empresa do lado e ganhar mais dinheiro, né? Então, tem que tentar mostrar um pouco mais a tua cultura na hora de recrutamento, principalmente de startups, assim, empresas de tecnologia. Legal. E é verdade, talvez ainda um dos poucos setores que não estão ainda sendo muito impactados por toda essa crise aí que está se instituindo, claro. As empresas de tecnologia nos Estados Unidos estão segurando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos nas costas. Todas as Google, Microsoft, Facebook, todas essas estão segurando nas costas a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E um mercado que acaba se valorizando ainda mais, né? Mas olha só, é muito bacana a apresentação de vocês. Me parece assim que gostaram do livro, né? O tempo para trabalhar, assim como os anteriores, também é um tempo insuficiente. Eu penso que esse conteúdo que ele traz, esse ponto de vista da posição monopolística, né? Essa visão tanto quanto diferente, no sentido de como atuar num mercado de muita concorrência, como buscar um posicionamento único, né? Como buscar essa diferenciação. Acho que são questões muito presentes e pertinentes e importantes para se pensar. Parabéns ao grupo. Né? Fala, Júlia. Obrigado. O livro, assim, pela minha personalidade, eu gostei bastante, achei muito interessante. E eu gostaria de ler mais um desse, porque eu achei bem interessante todas as partes da startup e tal, das partes das vendas do monopólio. Eu nunca tinha entendido muito o que era um monopólio até ler realmente o livro. E realmente, como o Oswaldo falou, nós somos vendedores sempre, né? Qualquer lugar a gente acaba vendendo um produto que a gente gosta. Eu só queria fazer um comentário porque eu realmente gostei bastante do livro. Legal. Bacana, Júlia. E é isso, né? É interessante a posição monopolística sem ser monopólio, né? Como o grupo bem explicou. Tá, assim, ó. Semana que vem, então, nós agora já temos definido o primeiro grupo, que vai ser Pense Simples, na sequência Scrum, e depois, né, como todos têm que apresentar semana que vem, eu já vou definindo assim a ordem da apresentação. Estejam todos preparados, todos presentes, porque vai começar com Pense Simples, às 19 horas, não vamos perder tempo com sorteio, com explicações e tal, mas é fundamental que nós
respeitemos o limite. Então, vocês ganharam mais uma semana, os grupos, né, que não apresentaram, ganharam mais uma semana, para efetivamente agora treinarem, observarem a questão do tempo. No máximo 30 minutos, mas é no máximo. Então, se organizem para de 25 a 30 minutos estarem apresentando. Observaram que em um dos grupos teve, eu não lembro agora, acho que foi Luana, em determinado momento da apresentação anunciou para quem estava falando ali, olha, já estamos estourando o tempo, então encaminha para o final. Penso que na semana que vem, sempre alguém do grupo possa ali pelo minuto 20, mais ou menos, já anunciar, pessoal, temos mais 5 minutos, vamos começar a encaminhar para o fim. Acho que são coisas importantes assim para a gente não comprometer a apresentação dos demais, né? O tempo ideal para a apresentação seria, talvez, 2 livros por noite, quem sabe, tal, mas infelizmente a gente não tem. O importante é que as ideias principais estão sendo transmitidas. Esta é uma preocupação que vocês têm que ter sempre. De tudo isto que temos que falar, o que é realmente aquilo que mais pode contribuir para os meus colegas, para o pessoal que está pensando em gestão, pensando em administração, o que eu vou filtrar disso e que vale a pena, né, trazer assim para comentar. Esse é o propósito. Não vamos conseguir falar sobre tudo, mas fazer essa seleção. Tá bem, pessoal? Obrigado pela... Deixa eu gravar aqui a presença de vocês que estão até agora aqui nesse horário, rapidamente. Fazer o registro aqui dos presentes. Adriano, o Alexandre, a Andriele, as três, na verdade. A Bárbara, Thierry, Daniele, Débora, Douglas, Edevaldo, Eduardo, Elisa, Felipe, Guilherme, Vanessa, Jonatas, Júlia, Laura, Luana, as duas, Manuela, Matheus, Monique, Nayara, Osvaldo, Pamela, Pauline, Rafaela, Cédrica, Silvana e Yuki. Ok? Muito bem, muito obrigado. Estamos aí a 8 minutos mais já do que as 22 horas. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado por terem participado, por terem estado aqui. E na semana que vem, 19 horas, estaremos iniciando a apresentação do próximo grupo. Independente de terem apresentado hoje, por favor, estejam presentes para a gente fazer esse compartilhar aí de conhecimento. Legal? Obrigado, pessoal. Boa noite.